Olá, pessoal, sejam todos super bem-vindos. Eu sou a Natasha, vou estar aqui hoje com vocês numa aula de História sobre Primeira República pro Enseja, tá? Queria lembrar vocês que na plataforma do Descomplica vocês têm acesso ao conteúdo total para a prova, tudo que vocês precisam para mandar super bem na prova do Enseja. Tem disponível na plataforma do Descomplica, aulas de história, aulas de todas as matérias, material de apoio, tudo isso vocês encontram lá, beleza? E aqui embaixo vocês têm um linkzinho com acesso à plataforma com um precinho maravilhoso, muito bom, tá? Vamos lá, a gente vai começar a falar sobre Primeira República. Queria começar comentando com vocês que a Primeira República, ela se inicia no ano de 1889, no momento em que há a proclamação da República, óbvio, mas é importante que vocês saibam isso. E ela chega ao fim em 1930, com o que a gente chama de Revolução de 1930, momento em que Getúlio Vargas chega ao poder, tá? Antes da gente começar a falar especificamente sobre conteúdo, é legal que vocês tenham em mente que a Primeira República, ela se divide em dois momentos. Os primeiros 5 anos são o que a gente chama de República da Espada. Por quê? Os 2 primeiros presidentes da República do Brasil foram militares, tranquilo? Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Depois do fim da República da Espada, se inicia o que a gente chama de República Oligárquica. E aí é o período mais importante para a gente, o que mais cai no ensejo, o que é fundamental que vocês saibam. Vamos pensar sobre esse termo, República Oligárquica. O termo oligarquia, pessoal, ele remete a um tipo de governo onde uma parcela bem pequenininha da população está no poder. Vocês podem pensar em oligarquia até como o oposto de democracia. Pensem comigo. Democracia a gente define como o poder na mão do povo, certo? Oligarquia é um tipo de governo onde o poder está na mão de poucas pessoas. E é justamente isso que acontece ao longo da Primeira República. E é isso que a gente vai buscar entender, tá? A gente vai dividir essa nossa aula, esse nosso resumão, em 3 aspectos. A gente vai falar de aspectos políticos, a gente vai falar de aspectos econômicos e de aspectos sociais. Acho que a melhor forma de vocês entenderem bem, isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Em primeiro lugar, do ponto de vista político. O que eu preciso que vocês tenham em mente? A nossa primeira Constituição Republicana, que é aprovada nesse momento, durante a Primeira República, ela vai instituir o voto aberto. Como assim, Natasha, voto aberto? Hoje, no Brasil, o voto ele é secreto. O que isso significa? A gente pode votar e a gente pode guardar o nosso voto exclusivamente para a gente. A gente conta para as pessoas se a gente quiser, certo? Naquela época não era assim. Naquela época o voto ele era publicizado. Você precisava dizer o seu voto publicamente. Qual é o problema disso? Nesse momento, pessoal, ao longo de toda a Primeira República, vai acontecer uma série de processos de manipulação do processo eleitoral. Como assim? Se o voto é aberto, alguns indivíduos poderosos, a gente vai falar já quem são eles vão começar a manipular o voto, as escolhas, né, nas votações daqueles indivíduos mais pobres, trabalhadores, que são submetidos a eles. Esse processo é uma das grandes características da Primeira República. Como é que isso acontecia? Na Primeira República, quem detinha poder político eram os grandes proprietários de terra. Proprietários de que terra? Em geral, cafeicultores. E aí eu já vou dar um spoiler para vocês, de que o nosso principal produto econômico nesse momento, o principal produto da nossa economia, era o café. Então a elite econômica era justamente uma elite cafeicultora. Esses cafeicultores, galera, eles eram grandes proprietários de terra, certo? Latifundiários. Logo, eles tinham centenas, milhares de indivíduos submetidos a eles que trabalhavam em suas terras. Esses cafeicultores, essa elite agrária, ela vai ficar conhecida como os coronéis. Provavelmente vocês já escutaram falar neles. Tomem cuidado com uma coisa, tá? O termo coronel, nesse momento, ele não tem nenhuma relação com patente militar, beleza? Coronel pra gente são grandes proprietários de terra. Esses grandes proprietários de terra,
em muitos casos cafeicultores, eles tinham várias pessoas sob os seus domínios e eles passam a manipular na esfera local o processo eleitoral. Esse mecanismo de manipulação do processo eleitoral, ele fica conhecido como coronelismo. É a autoridade, o poder que os coronéis tinham na esfera local. E aí vocês vão me perguntar, ué, mas eles manipulavam como o processo eleitoral? Como o voto era aberto, galera, existia uma série de táticas, existia a compra de votos, existia o voto de cabresto, que é você coagir, você obrigar, você ameaçar o indivíduo a votar no candidato X ou Y. Então é muito importante que vocês saibam que esses coronéis tinham essa capacidade, eles tinham esse poder, eles conseguiam manipular o voto dos indivíduos. Por que isso é importante pra gente? É através da manipulação dos votos por parte dos coronéis que vai surgir nesse momento, durante a Primeira República, o que a gente chama de política do café com leite. O que isso significa, galera? Por que esse nome? Vamos lá. A política do café com leite é a alternância na presidência da República de candidatos de 2 estados. Que estados são esses? Vou botar aqui para vocês. São Paulo e Minas Gerais. E aí vocês vão me perguntar, em primeiro lugar, por que São Paulo e Minas Gerais? Vamos lá. Em primeiro lugar, porque São Paulo e Minas Gerais eram 2 estados com grande importância econômica. Ambos eram estados que produziam café, eram estados bastante ricos, tá? E além disso, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais havia uma grande quantidade de votantes. Se dizia na época que a maior parte dos eleitores estavam concentrados nessas cidades, porque eram grandes centros urbanos, eram cidades bem grandes, com um grande número de habitantes. Então é muito importante que vocês saibam que a alternância entre São Paulo e Minas Gerais se dá basicamente por isso. Eram estados economicamente fortes, estados com um grande número de votantes. Tá? Vamos lá, vocês podem pensar, tá bom, Natasha, mas por que o nome é política do café com leite? Eu sei que São Paulo produzia café, isso eu sei há bastante tempo. Minas produzia leite? Galera, não exatamente. Minas também era um estado com uma importante produção de café, tá? Havia produção de leite em Minas? Sim, mas é muito importante se ter em mente que a importância econômica de Minas não se dava exclusivamente pela produção de leite, tá? Vamos lá, vocês já sabem então que ao longo da Primeira República a gente tem na presidência da República a alternância entre candidatos paulistas e candidatos mineiros. Qual é a relação disso com os coronéis? Pessoal, quero que vocês saibam que nessa época havia uma articulação entre os poderes. Como assim? Na esfera local, lá embaixo, os coronéis eles eram fundamentais. Por quê? Eles eram os caras que conseguiam os votos. Então, quero que vocês pensem que eles eram figuras muito importantes. O coronel, ele tinha o papel de conseguir o voto na esfera local. O que ele fazia? Ele fazia acordos com os governadores e até com a esfera federal, com os presidentes da República, um acordo onde havia troca de favores, ele conseguia a aprovação de verbas favoráveis a ele, enfim, uma série de favores, para que ele conseguisse votos para um determinado candidato. Então pensem comigo, os coronéis na esfera local praticam coronelismo, praticam o seu poder, a sua autoridade na esfera local, eles exercem o voto de cabresto e conseguem manipular votos dos indivíduos, tá? Há acordos, então, desses coronéis com as outras esferas do poder, com os governadores e com o presidente, em que há troca de favores e os votos são sempre direcionados para um candidato X, que era ora paulista ou ora mineiro. Esse acordo entre a esfera federal, o presidente da República e os governadores é chamado de política dos governadores. Mas eu quero que vocês entendam que essa política dos governadores, em que eles manipulavam para eleger determinados candidatos, ela só funcionava porque lá na base tinha os coronéis. Os coronéis conseguiam um voto para esses indivíduos. Beleza? É muito importante que vocês percebam, galera, que é um sistema político
extremamente excludente, um sistema político em que não se podia exercer a cidadania. Em primeiro lugar, porque uma parcela bem pequena da população votava, já que mulheres não votavam e analfabetos não votavam. Além disso, os poucos homens alfabetizados que votavam, em muitos casos, tinham seu voto manipulado pelos coronéis. É muito importante que vocês saibam fazer essa reflexão. Nesse momento, galera, ao longo da Primeira República, a cidadania ela era muito restrita, tá? Do ponto de vista político, isso é essencial para vocês. Não pode esquecer. Tranquilo? Vamos lá, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre importantes questões econômicas. Quero que vocês não esqueçam, e aí vocês já estão sabendo, que o principal produto exportado pelo Brasil era o café. Inclusive, a base da economia era, sim, a produção cafeeira. Qual é a grande questão? Vocês podem se perguntar. Ah, Natasha, mas então era só o café? O Brasil só exportava café? Não. Existiam alguns outros produtos importantes. Eu queria destacar com vocês um produto que ganha bastante destaque durante os primeiros anos da República, que é a borracha, produzida na região norte. Borracha? Sim. A borracha, nesse contexto de segunda Revolução Industrial, ela acaba sendo um produto importante, estratégico, inclusive para a indústria automobilística. Então, nesse momento, na Primeira República, o Brasil se destaca pela sua produção de borracha. Isso é bastante cobrado nas provas, vocês não podem esquecer, tá? Vamos lá. Além disso, quero que vocês não esqueçam que, nesse mesmo contexto, há um crescimento da produção industrial no Brasil. Tomem cuidado com uma coisa. Dizer que há um crescimento da produção industrial não significa dizer, galera, que há uma política de investimento do Estado na indústria. Isso ainda não acontecia. O que acontecia nesse momento é que a gente percebe que as indústrias estão crescendo, o número de trabalhadores urbanos crescem, principalmente no contexto da Primeira Guerra Mundial, onde as indústrias europeias elas estão ocupadas com o esforço de guerra. Isso dá brecha para que a indústria nacional, a indústria brasileira se desenvolva. Por que isso é importante? É justamente o crescimento industrial nesse momento que explica para a gente um dos movimentos sociais que mais caem na prova do Enseja, que é a greve geral que acontece em São Paulo em 1917. É uma grande greve de trabalhadores exigindo melhores condições de trabalho, exigindo direitos trabalhistas. Esse movimento é super explorado na prova e é importante que vocês saibam que isso tem relação com o crescimento do operariado urbano, que, claro, tem relação com o crescimento das indústrias no Brasil, tá? Aí vocês vão me perguntar, ué, esse foi o único movimento importante? Não. É muito importante que vocês saibam, por exemplo, da Guerra de Canudos, que acontece nos primeiros anos da República. Canudos foi um movimento ocorrido lá no Nordeste, chamado de movimento messiânico, movimento de insatisfação com a pobreza, com a miséria, com a fome, com a seca no interior do Nordeste brasileiro, tá? Além disso, não se esqueçam de estudar o tenentismo, que é um movimento que surge a partir de 1920, um movimento de crítica a esse sistema da Primeira República de manipulação do processo eleitoral. Beleza? Galera, é isso. A gente fecha aqui o nosso resumão de Primeira República. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que vocês têm acesso ao conteúdo completíssimo, com tudo que vocês precisam para o Enseja, na plataforma do Descomplica, tá? É isso. Beijo para vocês. Beijo grande. Até a próxima.